Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do LTubeCast. Não sei o horário que você está vendo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para você que quer, assim, expandir a mente com referências de carreira e empregabilidade. Olha. E aí, Fernando, tudo bem? Bom absurdo, senhor. Bom também. Descansou? Foi bem goiano essa. Foi. É que a gente... Bom absurdo. Você descansou depois que você voltou da Bahia? O duro é que a gente tem que explicar. Senão a gente fala aqui que tava na Bahia, pô, lá, né, eles estão viajando, tá pra praia. Não, gente, é no interior da Bahia, não tinha praia, só tinha soja, algodão e milho. E muito sol também, viu? Bastante calor. Tô bem, cara, graças a Deus. Vamos aí pra mais um dia de trabalho? Vamos. Eu tô chateado com você. Por quê? Muito chateado. Tem nada a ver com isso. Tem. Com o time tudo, não me esconda nada. Não comentou nada do meu visual, não falou nada. Chateadíssimo. Gente, antes da gente começar esse episódio, deixa eu falar duas coisas. Você não vai falar nada, porque ele não falou, nem nos bastidores ele falou. Eu tinha visto ele de barba feita, porque ele faz barba 5 vezes ao ano, né? E aí tem outro detalhe. Tá vendo? Foi por isso. 5 vezes ao ano. E na que eu fiz, o cara aí tem um detalhe, a gente tem um horário marcado aqui no estúdio, né? Aí ele é todo chato com o horário, me chega atrasado, e aí fala, não cheguei atrasado. Chegou depois do horário. Não. Você tinha combinado. Não, escuta essa. Aí ele vai e fala assim, cara, o Uber que eu peguei, o motor do carro esquentou. Eu falei, tem história pra contar dessa vez. Porque se eu falar pra vocês as histórias que ele quer contar quando a gente viaja pra trabalho, esse episódio vai ser censurado. Tá bom, mas eu te perdoo. Então tá bom. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Barreto. Esse aqui é o nosso LTubeCast, o podcast onde você pergunta e a gente responde. Você vai entender por que eu falei isso. Quem que é o nosso convidado de hoje? Quem? Fala aí. Tem Não sei se você vai conseguir ler o currículo dele inteiro. Cara, né? Mas é engraçado o nosso convidado de hoje. Eu vou explicar. Eu descobri, na verdade, sim, eu vou dar um palpite, né? Porque quando eu vi a primeira vez no LinkedIn, o sobrenome dele tem um trocadilho bem interessante, né? Que é Surgente. Gente. E é sobrenome mesmo? Não é um sobrenome. Ah, olha só, não é um sobrenome. Nosso convidado de hoje é o Carlos Rodrigues Surgente, empresário, especialista em LinkedIn e recolocação profissional, executivo de gente e gestão, consultor de carreira e currículo. Inclusive, enquanto eu era CLT, sabia, Leandro? Enquanto eu era CLT, ele já cuidou do meu currículo. Sério? Sério. Que massa, cara. Sério. Que massa. Seríssimo. Creator LinkedIn, mudança de emprego e treinador de entrevistas. Ele é um cara que faz você alavancar a sua marca profissional. Não perde esse episódio, não. Já vem aí, dá like, manda pra família pra um monte de gente. Influenciador. É um grande líder influenciador. Quantos seguidores no LinkedIn? Vocês estão preparados? Espero que vocês estejam sentados. 349.864 seguidores. Quantos seguidores você tem no LinkedIn, Leandro? 32 mil. Eu tenho 15 mil. Então vocês já entenderam de quem que a gente tá falando. 10 vezes mais. Potência total. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao LTubeCast. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Você também, Leandro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Nós já fizemos outras palestras, né, juntos aí. E eu fiquei muito contente com o convite de vocês. Tá? Espero que venha atender aí a curiosidade, satisfazer, passar, transmitir, né, muita sabedoria e conhecimento para esse pessoal todo aí, o público que acompanha vocês. Muito obrigado. Sensacional, sensacional. É bacana que o Carlos já chegou aqui, Leandro, já dando serviço pra gente. E a gente quase não gosta disso, né, Carlos? Imagina, né? Teve um convidado que falou, né, Carlos? Ele comentou, nossa, a gente faz o que gosta, faz o que ama e ainda recebe por isso? Que coisa doida, né, bicho? Maravilhoso isso. Eu fiquei no medo quando ele falou isso, viu? Senão o ator ia achar que ele tava pagando. O Jeff falou, você não tava aqui, cara. Aí o ator falou, pô, os convidados agora vão achar que a gente paga pra eles irem. Fala isso, não, bicho, o povo vai cobrar, né? Pô, eu quero meu royalty aí. Falei, não tem, não é assim. Não. Pra mim é um prazer muito grande, porque é o seguinte, eu sempre tive uma visão de que quanto mais pessoas você alcançar, orientando, aconselhando, passando dicas, isso faz com que você cresça na carreira profissional, você faz mais amigos, né? E isso é bom, porque lá na frente você vai ver o fruto, tá? Então, para mim é um motivo de grande orgulho. Já pegando esse gancho, e foi exatamente isso, ou eu não sei, que era até uma curiosidade, não é nem pergunta.
como que você chegou nesse número que ele cresce a cada dia de seguidores? Você deve ter as outras redes sociais, mas para quem não conhece, né, o LinkedIn é uma... Até você explica qual é a diferença do LinkedIn. Nem vai ser eu, você é o expert. Qual a diferença do LinkedIn para as demais? E essa questão sua de ensinar o outro, pelo menos eu, quando eu precisei também, Fernando, em algumas situações, nem conhecia o Carlos. Ele, poxa, parabéns, o conteúdo tá legal e tal. Aí um dia eu queria fazer uma live, eu nem fiz essa live ainda pelo LinkedIn. Ele, não, usa esse programa, faz do nada e de graça. Eu achei assim, cara, que pessoa iluminada, né? E você acredita que isso foi um dos pilares ou o que mais que trouxe você nessa potência, né? Faz primeiro uma introdução para a turma, o que é o LinkedIn, qual a diferença dele, né? E como que você chegou aí nessa potência de influenciar essas pessoas, Carlão? Isso, para quem não conhece o LinkedIn, é uma plataforma profissional para negócios. É claro que muitas pessoas usam para procurar emprego, mas a essência da plataforma é para negócio, para o mercado de trabalho. Então, quando eu comecei no LinkedIn, era em 2011. Na época, o LinkedIn ainda começou bem antes, mas quando eu abri a conta no LinkedIn, na época precisava de um convite. Então, por exemplo, eu enviava um convite para o Fernando então aceitava esse convite, aí que ele poderia abrir a conta dele. Então, na época eu comecei assim, então era bem antigo e realmente o LinkedIn começou com isso, começou atendendo esse público que queria procurar emprego, tá? Agora que ele já está com uma outra vibe, né, digamos assim, agora trabalhar agora com o business. E o LinkedIn, então, cresceu bastante. Com isso, a Microsoft viu, né, o potencial, né, o Bill Gates gostou, né, da plataforma para agregar aí o portfólio do Windows, né, o pacote da Microsoft. Então, hoje, o LinkedIn é da Microsoft, né, nosso tio Bill Gates. Eu não sabia disso. Sabia. E é engraçado que esse movimento Bill Gates, ele é muito similar ao que o grandiosíssimo empresário bilionário fala, que é o Flávio Augusto. Inclusive, Flávio Augusto, queremos você aqui. Por que não? Por que não? As empresas foram feitas para serem criadas, geridas e vendidas. Isso mesmo. LinkedIn foi uma dessas. Mas Entendi. é sério, eu soube disso tem pouco tempo, cara. Eu acho que tem, de verdade mesmo, poucos dias antes daquele primeiro evento que você convidou a gente para participar. Isso mesmo. E o LinkedIn, ele tem uma característica. Ele não é parecido com as redes sociais que nós temos, que é o Instagram, TikTok, né? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, as outras, né? Vamos colocar as outras redes, né, sociais, elas são mais para entretenimento, né? O Instagram tem todo um perfil ali, se você não postar diariamente, você fica, né, sem visualização. O LinkedIn não, é mais lento. Se você postar uma vez por semana, o algoritmo ainda continua te entregando aquela postagem que você fez. Então, não tem essa necessidade de fazer postagem diária. Tá? Eu faço isso porque faz parte da minha ferramenta de trabalho, porque tem um público que precisa desse conteúdo diário. Mas não é necessário. Tá? É diferente de um YouTube, é diferente de um TikTok, claro, todo mundo sabe que é diferente. Então, é bem restrito, ok? Perfeito. Eu costumo comparar o LinkedIn ao seguinte, é como se você estivesse numa feira de negócios, tá? Não importa qual é a sua área. Se você está dentro daquela feira de negócios, você tem que se posicionar profissionalmente. Então, ali tem todos os tipos de empresários, de investidor, e você tem que se posicionar, abordar, conversar. E dentro desse evento, não comporta ali um comportamento assim, ou extrovertido demais, que são pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então, você não vai chegar ali dentro contando piadas, né? Contando lorota, e aí você vai ser logo banido, você vai acabar sendo excluído, deixando de lado, porque as pessoas estão focadas no trabalho ali dentro. Então, entretenimento ali dentro não vai muito longe, não. Então, por isso que eu gosto muito da rede, porque ela é séria. Muitas pessoas falam também que não tem aquelas cantadas, né? Principalmente as mulheres, né? Nas redes sociais, elas sofrem os assédios, né? nas mulheres. No LinkedIn não tem isso. Tá? Se qualquer mulher denunciar assédio ali dentro do LinkedIn, já corta na hora. O LinkedIn é muito, muito restrito, é muito firme em cima disso, sabe? Na hora ele já bloqueia o perfil. Então, é uma rede profissional mesmo. E quem quer crescer na sua carreira profissional não tem como ficar de fora dessa plataforma. Automaticamente você já vai ficando fora do mercado de trabalho.
Tá? Então é super importante. Você, como que você acredita? O que você fez? Olha, começou o o que seguinte. você acha que fez? Ou alguém te contou que você começou a crescer? Beleza, eu já entendi que você foi um dos primeiros lá. Mas aí hoje, que você sempre cresce. Gente, eu lembro, Carlos, você tá com 100 mil, cara. Aí hoje você tá com 300. Então, você tá fazendo alguma coisa, você pegou o algoritmo, né? O que é? Ao que você acredita que é esse sucesso seu lá? É pegar exatamente... Até para quem quer fazer isso também, né? Justamente, passar a dica aqui. Você precisa atender exatamente a dor do seu público na rede. Quando você conhecer a sua rede, você estuda e vai fazendo ali as análises, você tem que saber qual é a dor exata que o seu público tem. Então, eu comecei a entregar o remédio, o medicamento exato para aquela dor. E aí o público foi crescendo muito e isso repercute também. Porque quando você passa a entregar valor, você começa a ajudar as pessoas, automaticamente isso cresce, sabe? Então, é um efeito de retorno mesmo. Então, aquela lei da semeadura. Se você semeou, você vai colher fruto ali na frente, tá? Tá? E é engraçado, só para vocês entenderem aqui do trocadilho que eu fiz, né? Vocês perguntam e a gente responde. No primeiro evento que a gente participou com ele, lá na Universo, ele falou, eu sou o rei das enquetes. Todo dia o Carlos, você põe, no mínimo uma, né? Isso. Por dia. Todo dia o Carlos, ele compartilha no LinkedIn dele enquetes totalmente nichadas com o propósito de ajudar as pessoas a ter um posicionamento melhor em currículo, em entrevistas. E aí eu acho bacana que eu também ajudo algumas pessoas. Só assim, o meu nível de criatividade para levar para o público, Carlos, você tem que dar aula lá em Harvard, cara. Tem como. Isso. E ele provoca umas perguntas, Leandro, que nem a gente que ficou no mercado por muito tempo. Olha. Nossa, cara. E aí, às vezes, a gente consegue contribuir, como eu já fiz muitas contribuições em mensagens e tal, para que outras pessoas também possam ler. E aí, eu já aproveitar e emendando uma coisa aqui, e o Carlos ele tem um negócio, cara, que é louvável. A gente divulga alguma coisa, algum trabalho, e muitas vezes trabalho similar ao que ele faz, ele pega, comenta, ele já sabe do seu potencial em rede, para gerar engajamento. E gera um baita de um fruto, porque isso não é concorrência. É parceria. Parceria. Sabe? Isso mesmo. Porque é o seguinte, ali dentro do LinkedIn, o algoritmo, né, ele valoriza muito os comentários. Então, se o Fernando, né, fez uma postagem e eu vou lá e comento, o algoritmo entende que a postagem dele é muito boa, então ele passa a entregar mais o perfil dele. Eu não sabia, hein? Então, o comentário é o forte lá. Comentário é rei no LinkedIn. Mesmo? Comentário é rei. Nossa, depois vem... se eu não chancelar ela para você, eu vou registrar para mim. Comentário é rei. Comentário é rei. Quando eu tô falando sério, viu? É verdade. Você já posta lá assim, comentário é rei. E a segunda ação dentro da plataforma que gera engajamento, depois do comentário, é o compartilhamento. Ah, tá bom. Entendi. Então, para vocês terem ideia, a importância que ele dá na interação. Porque faz parte do network. Se você for analisar o network raiz, é o quê? É contato. Tá? Eu costumo dizer até o seguinte, quem trabalha com vendas aí, quem é líder em vendas, eu costumo dizer o seguinte, vendas é um esporte de contato. Se você não faz contato, você não consegue crescer dentro do esporte. Agora eu entendi por que ele joga bola, porque ele é de vendas. Vendas é um esporte de contato. Vendas, futebol. Ah, agora eu peguei o senhor. Ah, garoto. E aí, pessoal, nosso produtor hoje é milionário. Tá? Já está partindo para o seu 10º estúdio. Amém? Maravilha, é isso aí. Olha só, a gente fala muito com liderança, venda, mas venda realmente ela precisa estar em qualquer ação que você vai fazer, né? Dentro do LinkedIn também você precisa se vender, tem que vender a sua marca pessoal, sua marca profissional. Então, todos os dias, quando eu vou fazer uma postagem, eu estou vendendo, né? Tá? Quando eu vou parabenizar alguém, né, nos comentários, quando nós vamos fazer isso também é venda, tá? Faz parte da venda. Então, a ação nossa diária tem que ser como venda. E eu aprendi isso há muitos anos. Quando eu comecei, vamos pegar lá atrás. Eu já fui gerente de banco, isso que eu ia te perguntar, dessa transição, que tem tudo a ver com essa questão de carreira, né? Sim. Até a gente chegar no seu momento atual, que é o que eu estou um pouco mais curioso. Fui gerente de banco muitos anos, gerente do Banco Itaú. Aprendi bastante lá na área comercial, fui gerente comercial. Então, técnicas de vendas, né, abordagem, tudo isso nós conseguimos ali dentro ali. Então, essa bagagem me trazendo para dentro das redes sociais, para dentro do LinkedIn.
foram 18 anos dele como gerente, depois que eu fui trabalhando mais em outras áreas. E quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui uma história aqui, um storytelling bem retrô. Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu fui trabalhar com seguros do Banco Bradesco, fui trabalhar com capitalização com o Bradesco. E como era feita as vendas? Deixa eu explicar para vocês. Eu saía da agência, ali do suporte da agência, ia até um telefone público, comprava ficha telefônica, depois ligava para o cliente para agendar o horário. Então, aquele intervalo da ficha, eu tinha que marcar um horário com o cliente, eu tinha que agendar, puxar o gancho ali, né, trazer ali a confirmação dele da visita. Saía ali, desligava naquele prazo ali, que a ligação era só para confirmar a ligação, não era para você vender. É só para confirmar, olha, estou indo, posso ir? Aquela coisa assim. É só puxar a visita. Ele confirmava, pegava o ônibus e atravessava a Goiânia lá para o outro lado, chegava lá no cliente, batia na porta. Então, é aí que você ia vender. Então, quando dava certo, porque às vezes o cliente já tinha saído, né, já tinha ido para outra situação. Então, no começo não era fácil, mas é isso que ia fazendo a gente aprimorar as abordagens depois. A próxima venda, eu vou ter que ter a única chance de vender para ele. Então, quando eu tinha a oportunidade de chegar na frente do cliente, de ter esse contato com o cliente, eu tinha que fazer de tudo, porque eu não poderia voltar com a pasta vazia, né, sem assinatura. Então, para vocês terem uma ideia. Então, isso sim é venda. Hoje em dia está muito mais prático. Hoje em dia você posta na rede, WhatsApp. Você faz filtro, né? Faz no WhatsApp, você faz um anúncio, ali, faz um anúncio. Né? Hoje está bem mais. É claro que está dinâmico, está muito rápido, né? Hoje você aborda várias pessoas no mesmo instante. Então, está bem dinâmico. Mas é venda, não mudou. Você precisa estar no tete a tete ali, tá convencendo o seu cliente. E você não pode perder a oportunidade. Se tem uma pessoa para você falar, você tem que focar nela ali, toda a atenção nela para atender aquela situação, aquela dor que ela tem. Tá? Quando você fala que você posta, o Fernando comentou, você posta todo dia, você falou que faz as postagens. Então, e aí você falou, acabou de falar agora que é venda. Você está postando, você está vendo. Então você tem você escreve o que você vai postar na semana, no mês, então dia tal eu vou postar isso, dia tal eu posto isso. Como que funciona você? Estou perguntando até porque vai que alguém quer se posicionar também, talvez não para vender produto, mas se vender, né, o que é que essa pessoa pode já começar a pensar aí? Porque tem muitas pessoas em rede social que falam assim, tira até o medo de câmera, de mostrar o que é. Tira isso. O que a pessoa pode postar ou como que ela faria isso, né? Como que é o seu processo criativo? Como que funciona? Sim, a primeira coisa é o seguinte, você não pode ter medo de achar que você vai revelar tudo e você vai perder o seu segredo. Isso não existe, tá? Você pode falar tudo que você sabe. Acho que o tudo que você sabe talvez não seja ainda o suficiente. Então, não tenha medo, tá? Até mesmo um projeto que você tenha, não tenha medo de falar. Porque as pessoas têm aquela simpatia, né, de achar assim, não, se eu revelar o segredo ali para ele ali, ele vai copiar e vai fazer e depois eu vou perder. Isso não existe, tá? Porque se você chegou a implantar um projeto, é porque você já vinha amadurecendo a ideia, já vem trabalhando aquilo. Então, se a pessoa for começar, ela vai começar do meio para frente, então ela nunca vai te acompanhar. Tá? Já começa por aí. Essa frase, não sei se o Fernando já leu, mas tem um outro livro do Simon Sinek muito poderoso, que é O Jogo Infinito. E essa que é em inglês, mas lá eu acho que eles traduziram porque era aqui. Como que é que fala lá? É que você falou, não precisa pode começar do meio que você vai melhorar, né? Isso. Então ele fala no livro que é assim, você pode começar alguma coisa do jeito que você acredita que é certo. Isso. Porque isso já existe. Já existe. Agora, fazer do seu jeito, não. Aí tem todo um contexto maior do jogo infinito e tudo mais. É começar. Você é fazer do seu jeito. Isso. Porque alguém vai pegar o que você está fazendo, vai copiar e vai melhorar. Fique em paz com isso. Justamente. Que é exatamente o que você falou. Vai começar do meio, sensacional. E respondendo a sua pergunta aí com relação ao processo de criação, é o seguinte. Como eu faço muitas pesquisas ali no dia a dia, então eu sei exatamente qual é a dor daquele momento, daquele período do meu público, tá? Então, por exemplo, essa semana, quero citar agora um exemplo dessa semana. Essa semana eu estou falando muito do trabalho global, tá? Do trabalhador global.
É uma palavra que está no trend, se vocês vão ver que essa palavra está todo mundo falando sobre o trabalhador global. Você tem que saber se você pode trabalhar aqui no Brasil, trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Então, essa palavra está no momento, essa onda está ali todo mundo comentando, é a essência. E todo líder tem essa pretensão de ser globalista. Perfeito. Tá? Quem que não gostaria, né, de estar trabalhando em local, às vezes num local bem distante, e está ganhando em dólar, também está ganhando em real, enfim. Então, o que eu faço? Eu vou começar a trabalhar essa emoção, né, esse desejo e essa dor. Então, eu começo a elaborar um texto direcionado para esse público. Só que o meu público é o seguinte, é aquele profissional que ele é gestor, já está trabalhando, já está exercendo o cargo de liderança. Perfeito. Tá? Esse é um dos perfis. Agora, tem um outro também que trabalhava como chefe há muito tempo, né, como líder ali, como gestor, e de uma hora para outra está desempregado. Então, ele não está preparado para o mercado de trabalho agora. Às vezes, ele nem o currículo ele tem. Porque ele esperava esse movimento, né, da empresa. E outra, quando você está trabalhando, você fica hiper focado ali na produtividade, ali na gestão. Né? Então, você fica ali 10 anos trabalhando daquele jeito. Quando você sai, o seu currículo está desatualizado. O seu LinkedIn, se você não dedicou, ele está desatualizado. Então, você precisa de alguém para te direcionar. Nossa, mas isso que você está falando aqui agora foi uma chave. Quem pegou, pegou. Tá? Então, o que acontece? O meu público é esse profissional, que ele chega no LinkedIn e ele fala assim, não, eu preciso que o LinkedIn me ajude. Só que é o seguinte, você não arruma telhado no dia de chuva, você arruma telhado no dia de sol. Então, você tem que fazer isso antes, quando você está trabalhando, porque você não sabe o dia de amanhã. Tá? Então, eu pego esse público de gestores, de líderes de cargo de executivo, que estão ali hiper focado, mas que de uma hora para outra ele pode perder aquela cadeira ali. Ô Carlos, eu já ajudei bastante pessoas também no LinkedIn. E aí as pessoas, elas querem mágica, sabe? Muitas não, muitas têm lá um comportamento mais coerente, né? Sim. Mas muitas outras pessoas querem mágica. Uma vez eu ajudei uma pessoa, na verdade eu tinha apoiado ela no processo curricular mesmo, mas aí ela viu também que eu fazia uma parte do LinkedIn, ela contratou o meu serviço. Feito todo o diagnóstico, fizemos toda a correção, os ajustes. Aí eu me lembro que no dia seguinte, Fernando, tem uma coisa que não tá legal. Foi o quê? Um amigo meu foi pesquisar lá uma hashtag, coloquei meu nome, não apareceu no primeiro lugar. Eu falei, então, você mexe no LinkedIn tem 3 dias. Né? não é mágica, né? E aí, isso que você falou do telhado foi muito poderoso, porque muitas pessoas cometem esse erro. E nós que fomos de RH há muitos anos, até dentro das empresas, por diversas vezes, a gente já falava isso para as pessoas, mas não é para as pessoas saírem da empresa. Cara, você trocou de empresa hoje, atualiza o teu LinkedIn, atualiza o teu currículo. Ah, mas as pessoas vão ver que eu troquei de emprego e vão desejar mal. Atualiza, o mito, né? É o mito. Então, atualiza o teu LinkedIn. Podia criar uns mitos para ele quebrar. Só pensando. Você cria, ele quebra. Perfeito. Ô, Carlos, troquei de empresa. Aí as pessoas esquecem de atualizar o LinkedIn, esquecem de atualizar o currículo, porque já aconteceu comigo, eu lembro muito bem, a primeira vez que eu assumi a posição de gestor numa companhia de grande relevância aqui em Goiânia, cara, com 45 dias eu fui informado que todo mundo da empresa seria desligado. Isso acontece, não é impossível não. E aí eu comecei o movimento, o currículo já estava atualizado, né? Antigamente os sites de contratação direta ali tinha muito mais potencial, antes do LinkedIn ser mais expansivo como é hoje e tal, e aí eu consegui me movimentar, mas eu consegui porque eu já tinha a chave na mão, já tinha o código ali, e muita gente não tem, então pega esse código, assiste esse episódio e cola nesse cara. Ok, obrigado, porque é o seguinte, o que acontece? O profissional hoje que ele dificilmente fica desempregado é aquele que tem network. É aquele que está trabalhando, mas ele tem contato com o gestor de outras empresas, está ali e está acompanhando o quadro de contratação de outras empresas, do concorrente, do mercado dele. Porque se uma hora para outra ele sair dali, ele já sabe aonde ele pode buscar ali um outro cargo. Então, o bom profissional que sabe usar o LinkedIn, ele não fica desempregado. Ele não fica muito tempo desempregado, você entendeu? Não mesmo. Tá? Essa é a regra. Só que, para você explicar isso para o profissional, tem gente que nem acompanha o LinkedIn. Ele abre a conta uma vez
E depois que arrumou emprego, ele larga o LinkedIn para lá. Ele desabilita o aplicativo, ele nem usa o LinkedIn no celular mais. Então, para vocês terem uma ideia. E aí, quando ele está desempregado, ele baixa o aplicativo, quer que a conta dê retorno para ele, e aí, meu filho, fica difícil. Mas a gente corre atrás para ver se dá um resultado para ele. Dá uma orientada no cara. Tá? E sai adicionando, né? 70 pessoas uma vez, só conectar. Isso, Ô, Carlos, isso é eficiente, esse tipo de conexão? Conectar. Tem alguma eficiência? É porque é o seguinte, olha, vamos pegar um exemplo, um profissional, vou pegar um perfil de um profissional que é um gerente comercial, vamos pegar um exemplo aí, representante de laboratório farmacêutico, Perfeito. tá? Vamos pegar um perfil dessa forma. Eu preciso entrar em contato com quem para que eu nunca fique desempregado? Qual o tipo de profissional que eu preciso entrar em contato? Um diretor do meu concorrente, dos laboratórios, né? O recrutador lá do meu concorrente. Eu preciso convidar esse pessoal e ficar acompanhando ali dentro da rede, do LinkedIn, o que eles estão fazendo, o que eles estão postando. É isso que eu preciso. Então, se o recrutador da minha concorrente foi lá e fez uma postagem, eu vou lá e parabenizo, sabe? Entendi. Estão fazendo algum evento lá de confraternização, vou lá, dou parabéns para eles, tal, desse jeito. Por quê? Eles estão me vendo. E aí, o que acontece? Se a minha empresa, uma hora, cortar ali, fechar o meu posto, o meu cargo, eu já sei onde vou procurar. Quando eu chegar na concorrente, não, eu te acompanho pelo LinkedIn, eu sei como que é, você é um ótimo profissional, vem cá, preciso contratar você. Agora, você entendeu? Quem pegou? Não, Pegou. Não, mas eu não tô entendendo. Se eles estão, se quem está assistindo está entendendo, assim, já é a consultoria, mas é isso que o Carlão falou, né? Ô, Carlão, quando você fala com esse líder aí, que eu fiquei curioso, até já aconteceu comigo, já aconteceu com o Fernando, e acontece com vários, um líder, um executivo, aí ele sai. E você que tem esses, assim, centenas de clientes, qual que é a maior dor deles, cara? O que eles falam para você? Poxa, ó, o que ele deixou de fazer ou o que ele fez demais? O que você escuta dessa turma aí, desses caras que já são líderes, né? A grande dúvida mesmo é justamente não saber o que postar. Grande parte das pessoas, elas acham que não sabe nada e não sabe o que entregar. E essa é a grande dor. As pessoas... Aí depois vem medo de postar, né? Timidez, receio de ser julgado, porque as redes sociais realmente elas são cruéis, são muito hater. Então, assim, o que acontece? Tem gente que já bloqueia e tem ótimos profissionais, tem cara excelente, ótimos talentos, mas eles não sabem o que falar. Aí é uma das maiores dificuldades. Então, você precisa orientar, explicar, instruir como se posicionar. E estou falando não só para profissionais, tá? Nós estamos falando também para empresários. Tem empresários que eles não sabem como posicionar a sua marca. Ele é um ótimo empreendedor, por exemplo. Se ele montou uma padaria, ele sabe fazer pão muito bem, ele sabe vender pão muito bem, mas se tiver que explicar numa rede social como que é o negócio dele, ele não sabe. Entendeu? Então precisa de posicionamento. E as redes sociais exigem isso, né? É um posicionamento dentro das redes. E a maior dor é isso. Um grande diretor, né? Eu tive a oportunidade de assessorar um ótimo diretor, talentosíssimo, já trabalhou em empresas multinacionais, mas ele falou assim: Carlos, o que eu escrevo no LinkedIn? Olha. Entendeu? E é uma coisa simples, gente, né? Para nós, né, que já estamos ali trabalhando diariamente, é muito simples, mas é uma grande dor. E não é só dele, não. É quase 90% dos profissionais ali, eles têm essa dificuldade de postar. Carlos, antes de te conhecer, já há alguns anos, eu lembro que quando nós trabalhávamos na indústria de bens de consumo, né, Leandro? Uhum. E aí o Leandro, ele plantou a sementinha de toda a equipe de RH ter o LinkedIn, que não tinha. Isso é verdade, eles não tinham. E aí o Leandro plantou a semente e me incumbiu. Na época, ele era meu gestor. Ele falou: cara, então você treina essa galera aí. E aí a gente fez o trabalho. E aí, uma das perguntas que mais saía no treinamento das pessoas: cara, mas o que eu vou postar? E aí eu fui muito audacioso. Falei: olha, existe Pinterest, Google Imagens, uma série de lugares que vai te dar criatividade. Pega uma imagem legal que retrate o que você faz, vai lá e posta e escreve alguma coisinha assim sobre o seu trabalho. Isso. Você não precisa tirar uma foto naquela câmera perfeita, na iluminação mais top. Não precisa. Já tem muita coisa pronta. Isso. Né? E aí eu lembro que a gente fez isso. E aí foi muito legal, porque o Leandro, ele tinha
além de ter provocado a ideia de todo mundo ter um LinkedIn, eu falo, na primeira semana, todo mundo vai ter que fazer no mínimo 3 postagens. E saiu as 3 postagens. Para tirar o medo, sabe? né? E saiu as 3 postagens. Foi muito massa. Muito legal. Então, com essa ideia, eu vi o potencial do LinkedIn, eu sabia que o LinkedIn ia ter essa força toda dentro do mercado de negócio, porque é o projeto inicial dele. Então, desde 2011, eu vim trabalhando ali, postando. Aí teve um crescimento muito grande do LinkedIn, quando começou a popularizar, depois que a Microsoft comprou a plataforma, e eu continuei esse trabalho. E eu tinha uma agência de publicidade, e então eu vendia minha parte para o sócio, eu falei assim, eu não vou trabalhar mais com isso, agora eu vou dedicar à consultoria. Foi aí que eu dediquei dentro do LinkedIn. Hoje nós temos a Surgente, hoje com faturamento de $500 mil por ano, um ótimo negócio. E tem ali um quadro de mais de 15 profissionais, né, dando suporte. Então, assim, é um trabalho que nasceu somente dentro do LinkedIn. Se as pessoas me procurarem para dizer, como que foi no Instagram, como que foi nas outras redes sociais, eu falei, olha, não foquei nelas. Eu só foquei em uma plataforma só de consultoria ali, dentro da plataforma LinkedIn. E não é só sobre o LinkedIn, é sobre currículos, sobre carreira profissional, é mentoria, é preparação para entrevista, é uma série de outras serviços, né, que nós prestamos ali dentro. Então, para eu entender, né, essa cronologia de você quanto líder, quanto gestor, você já era um gestor do banco, aí você saiu e foi empreender. Numa empresa, né, de comunicação visual, é isso? Trabalhávamos com publicidade, para jornais, essas coisas. Saiu, arriscou isso e foi para a consultoria acreditando nessa força do LinkedIn. Na força do LinkedIn. Somente e hoje a sua empresa fatura $500 milhão. Meio milhão. Isso. Que seja $500 milhão. Que seja $500 milhão, é isso aí. Agora me explica. Essa transição, hoje você é um gestor, né? Um cara que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, né? Para você que tem empresa, nós desenvolvemos os líderes que já existem e aqueles que ainda não são, né? Então, eu e o Fernando, nós temos a L2Bcast, empresa também, a consultoria que faz essa formação dos líderes, tem um programa muito interessante. Você já é e já foi. Mas hoje, além de ser o líder, você é o empresário, você é o dono, né? Sim. O que foi que mudou, né? Por exemplo, quando você trabalha numa empresa SLT, você tem ali a sua gestão das pessoas, tem a liderança das pessoas, gestão no processo de números, resultados, e a liderança, a parte de comportamento, desenvolvimento. Só que hoje você, além disso, você é o dono, né? Você tem que pagar imposto, você tem que tratar com o fornecedor, então você tem toda uma responsabilidade. Como que foi hoje para você? E aí, com o faturamento, que, é alto, vem outras responsabilidades, né? Você deve trabalhar agora com um advogado, na sua equipe, né? Tem que ter advogado, tem que ter contador, contadores. Então, você tem todo... Como que é hoje? Eu tô te perguntando por quê? Porque tem pessoas que assistem, tá lá na CLT, tô falando que ninguém tem que sair, cada um tem o seu momento. Mas você migrou, né? Você fez um 360 muito legal. Eu sempre tive, né, como um pensamento que tudo que você precisa fazer na vida para você crescer e prosperar, você tem que saber lidar com pessoas. Essa é a essência de qualquer negócio ou qualquer projeto que você venha fazer, você precisa de lidar com pessoas. E quando você lida com pessoas, você lida com almas, com as almas das pessoas. Então, se você vai realizar um projeto, determinado projeto, você esquece se você achar que você quer fazer sozinho, tá? Ninguém vai longe sozinho, tá? É muito difícil. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Tudo que eu for fazer, eu vou precisar de gente para me ajudar, tá? Só que para fazer isso, eu vou ter que, de alguma forma, compensar, retribuir, ajudar ou entregar algo a mais ainda que talvez eu possa motivar aquela pessoa a me ajudar. Então, sempre tive essa mentalidade. Tanto no banco para chegar ao cargo de gerente, por exemplo, quando eu comecei pelo banco, eu trabalhava no estacionamento do banco. Olha só, cara. Tá? Eu entrei no Banco Itaú, eu era garageiro. Eu não fazia parte do quadro do banco. Só que teve um dia, eu cheguei para o gerente e falei assim, o que eu posso ajudar aqui no banco? O gerente riu e falou, não, você não faz nada, não posso fazer nada. Eu falei assim, mas e o cartão de crédito? Como que vocês fazem? Ele falou assim, pode ser cartão de crédito. Você consegue vender? Eu falei assim, deixa comigo, me dá aqui as propostas aqui.
Na época era a Credit Card e o Diners Clubs, é muito antigo esse Eu cartão. lembro E o demais, American né? Express, sabe? Para quem vendia um American Express, era assim, era no ápice, né? Era ali o top. E dentro no estacionamento, eu consegui vender mais do que a regional inteira do Banco Itaú, da região Centro-Oeste. Eu sozinho na garagem. Então foi aí que comecei a destacar, fui contratado pelo banco, depois comecei a crescer dentro do banco ali, enfim, cheguei a gerente. Então, desde o começo, eu sabia lidar com pessoas, eu sabia tratar bem os empresários que chegavam ali no banco. Então, era mais fácil eles comprar um contrato de um cartão de crédito comigo do que com o gerente, porque o meu relacionamento com ele. Então, eu sempre soube que lidar com pessoas era o segredo, era o X da questão. Hoje, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar em qualquer pessoa. Hoje, se você falar assim, não, vamos embora convidar o Flávio para vir palestrar aqui, vamos embora. Não tem porque. Flávio também é uma pessoa, é um ser humano, você tem que saber lidar com pessoas. Eu tive a oportunidade, por exemplo, dentro do LinkedIn, eu sempre falo, no LinkedIn é a única rede social que você consegue falar com qualquer cidadão no mundo. Eu costumo dizer que você está a apenas 6 cliques, por exemplo, do Bill Gates. Você está a 6 cliques, por exemplo, do Flávio Augusto, de qualquer outra pessoa que você conheça aí. Basta você clicar ali dentro do LinkedIn, eles estão ali no LinkedIn. É mais fácil você achar no LinkedIn do que outra rede social. Então, o que acontece? Eu entrei em contato, por exemplo, com o Carlos Wieser, que é um bilionário, através do LinkedIn. E simples, cheguei lá, mas assim, eu entrei em contato com ele sabendo que era uma pessoa, não uma celebridade, aquela coisa toda. Eu sei lidar com pessoas, então fui lá, falei com o Carlos. Então, quando a gente começa esse projeto, né, eu comecei a trabalhar com a Surgente, tanto é que o nome é Surgente, para quê? Uhum. Lidando com gente, lidando com pessoas, tá? E a consultoria que a gente presta é isso, é lidar todo dia com pessoas. Às vezes cansa, mas tem a sua compensação. É muito bom. Eu estava numa palestra ontem do Mário Sérgio Cortella, que teve aqui em Goiânia. Sim. Ele falou exatamente isso aí, eu acho que eu não te passei isso. Pô, eu tô aqui, e a palestra foi à noite. Eu acordei com a minha esposa para sair de São Paulo às 3 da manhã, chegamos aqui, pegamos o voo e tudo, e amanhã de manhã a gente acorda, vai para Brasília, enfim. Aí ele falou dessa diferença, que tem tudo a ver principalmente com o mercado corporativo. A gente fala muito hoje de burnout, de outras doenças que acometem a parte da mente, né? O Cortella falou assim, ó, tem duas diferenças entre você estar cansado e estressado. Uhum. Cansado do físico. Beleza, igual você acabou de falar, você falou, eu estava cansado. Às vezes cansa, né? Você falou sorrindo. Uhum. O cansaço que é físico, ele vai vir. Acordei cedo para fazer uma palestra lá em Goiânia, saí de São Paulo. Eu e o Fernando estava falando aqui, nossa, eu tô desde cedo fazendo uma reunião atrás da outra. E tá aqui rindo, brincando. Ele tá cansado. Isso é uma coisa. Estressado é outra. É outra. E aí, qual que é a chave? A palestra foi exatamente sobre vida, trabalho, propósito. Isso. Se você está estressado com aquilo que você faz, estressado. E o estresse tem algumas características que a gente não vai aprofundar aqui mais. Se você está estressado, notou algo diferente, será que é esse o seu propósito? Justamente. Será que é isso de fato que você quer fazer? Porque você estar cansado, você vai ficar mesmo. E show de bola. E isso é natural. Não. Agora, o estressado, não. Não. E aí você começou a falar e eu fui vendo assim, na sua cara, assim, eu falei, garoto, você tá fazendo o que você gosta, o que você ama. Pessoas é a melhor coisa Pô, do fico mundo, cansado, tá? tal, mas você falou rindo e tal. E é isso que você gosta. Legal. Eu adoro isso aí. É bom lidar com as pessoas e saber que teve resultado. Hoje, por exemplo, eu tive uma compensação maravilhosa. A profissional chegou e falou, olha, através de você eu consegui meu emprego. Para mim já ganhei o dia, sabe? É muito bom. Muito bom. Carlos, você fala uma coisa, nós tivemos um convidado aqui no último episódio, que foi o Paulo Bento. Paulo Bento, um abraço para você, meu querido. Ele falou isso que você falou, né, quando ele fez uma referência do Tony Robbins, porque eu perguntei para ele como que foi a sensação de estar com o Tony Robbins ali, tete a tete, que é uma das maiores referências dentro do coaching, né? E aí ele falou, eu percebi que ele é um ser humano como qualquer outro, né? Tem órgãos, eu acho engraçado, já até voltei isso várias vezes no episódio, tem órgãos como a gente tem olho, tem cabelo, tem orelha, nariz, boca. E isso é uma coisa que, até uma lição para mim também,
que as pessoas precisam aprender que por trás daquela cadeira de CEO, diretor executivo, enfim, conselheiro, existe um ser humano. E ele deve ser tratado como ser humano. E foi tão incrível isso que você falou, cara, porque eu pego pra mim. Porque muitas vezes, em busca de até de trazer convidados pra cá, pessoas que estão aí enfim, no estrelato já na rede social, no sentido do entretenimento, a gente chega com tanto dedo, né? Aí, mas nossa, se eu falar assim, cara, e aí, beleza? Como é que você tá, ô João? Queria que você participasse do meu podcast, sabe? Talvez se a gente for mais simples, tudo bem. Até ele chegar na minha mensagem, pode ser um pouco mais delicado, talvez por uma série de outras questões. Mas nós, seres humanos, eu falo muito de mim mesmo. Entender que do outro lado existe uma pessoa, as coisas ficam muito mais simples de serem muito mais fácil. Resolutas, né? Aí agora tem uma outra questão da maturidade, né? Porque agora o que tem de gente que tá do outro lado também, subindo a caixinha de fósforo. Desculpa, não, senhor. Não, aqui não. E às vezes tem tudo para entregar, mas não entrega porque a caixinha de fósforo tem mais poder do que propriamente o seu próprio caráter. Justamente. Né? E olha, eu tenho a consciência muito grande, porque tem um perfil grande, mas eu também tenho consciência do poder da palavra. Porque é o seguinte, às vezes eu escrevo uma palavra simples para alguém, uma frase simples ali, porque no dia a dia, às vezes não tem tempo, eu tenho que comentar bastante. Mas eu escrevo uma palavra de incentivo assim, olha, parabéns, portas vão se abrir para você. Pronto. Às vezes é uma palavra simples, mas é uma palavra forte. E para a pessoa que ouviu isso, que leu isso, para ela é uma virada de chave, para ela é um alívio muito grande. E tem gente que fala assim, Carlos, uma vez você escreveu para mim, me deu os parabéns e falou que portas iam abrir, para mim foi um divisor de águas. Gente, como assim divisor de água com uma pessoa, né? Uma palavra dessa. E eu costumo dizer para muitas pessoas, olha, tenha fé, creia, vai dar certo, tá bom, vai dar certo. E às vezes, para a gente não é nada, né? Às vezes a gente pensa não é nada, mas ela tem poder. Ela tem uma força muito grande que para a pessoa que está lendo ali, que está precisando, é um divisor de água, realmente. Né? É um divisor de água, inclusive para quem está assistindo, se inscrever no nosso canal. É um divisor de água. Sabia? Água. Entra lá no YouTube, LTubeCast, @LTubeCast, inscreva-se. Já clica lá no sininho, já assista alguns episódios que já estão lá magníficos. É um verdadeiro MBA, né? Então, assim, larga de ser preguiçosa, para de procrastinar, vem, né? É uma chave. Me explica aí um pouco da Surgente, assim, só para que é a sua empresa, né? Que aí você explicou esse movimento seu. Hoje você tem alguns colaboradores, fora advogado, contador, né? Que são os terceirizados, mas você tem pessoas diretas contigo? Sim, nós temos hoje 15 colaboradores ali. Tá? Às vezes são híbridos, né? Às vezes estão ali, às vezes não estão. Entendi. E tem home office também. Mas que frequentemente tem que visitar a Surgente para reunião semanal, aquela coisa toda. Porque não é só fazer o currículo ou só preparar o LinkedIn profissional, treinamento. Existe todo um outro trabalho por trás de marketing, posicionamento de marca, e nós trabalhamos acompanhando muitos profissionais. Então, realmente é uma equipe grande que está ali dando suporte. Mas o que tem lá, só para eu entender, o que tem de profissional? Não, de produto. O cara vai te procurar para quê? O homem, a mulher profissional vai te procurar para quê e o que vocês podem ajudar? O que é que faz? Você já falou um pouco aí. E, lógico, você atende Brasil e mundo, né? Isso. Porque é online, é LinkedIn, então. Mas o que é? Se ele pensar assim, nas dores, se você precisa disso, eu faço. O que é? Olha, nós temos assessoria aos profissionais, né? Profissionais trabalhadores, então o pessoal precisa de currículo, LinkedIn, se posicionar no mercado de trabalho, preparar para entrevista, esse tipo de consultoria, mentoria a gente oferece. Tá? Então tem consultoria e tem mentoria, que são coisas diferentes. Você tem as duas. As duas. Tá? A consultoria é um projeto é um trabalho que já vem pronto, já vem validado e a gente vem e implanta ali no profissional. Perfeito. A gente entrega aquele produto pronto para ele porque já é validado. Perfeito. E existe a mentoria, que aí, nesse caso, nós vamos já reunir com ele, aí tem um call, né? Tem um Google Meet aí, orientar, direcionar, tirar dúvidas. Então, é uma mentoria já mais pessoal. Nós também trabalhamos com posicionamento de marca profissional nas redes sociais.
Aí entra uma outra linha que é o profissional liberal, que trabalha como PJ. Uhum. Então ele quer vender serviço também, quer vender consultoria, quer vender produto. Então nós também prestamos essa consultoria para ele se posicionar também no LinkedIn, no Instagram, aí entra YouTube também, aí cria logo, nós criamos logos para o profissional. Se ele precisar de um site, nós também temos a equipe que já faz a criação do site. Então existe toda uma estrutura para posicionar a marca ou o profissional, né, no mercado de trabalho através das redes sociais. E até Google Meu Negócio também. Então, aí, de repente, ele precisa impulsionar. Então, nós temos o trabalho também de ADS, né, de tráfego pago para o profissional. Tá? E não só para o profissional, mas também para o empreendedor, ou para o profissional PJ. Então, nós oferecemos esse serviço. Então, para ele se posicionar no mercado, crescer, enfim. Então, esse é um dos trabalhos que nós trabalhamos dentro da Surgente. Eu não lembro o número, mas teve até comentei com você aquele dia, o Ricardo Amorim, que ele é um dos influencers destaque do LinkedIn, ele trouxe um dado falando que o mercado B2B, né, business to business, de negócio para negócio, no LinkedIn, é um oceano azul. Isso. É você pensar que 65% de oportunidades estão ali. É 65%. Mas como assim? 65% de quê? Pega os milhões de usuários que estão no LinkedIn, 65% não faz essa conexão empresa com empresa. Então, é a sua consultoria se conectar com uma empresa ou outra consultoria, a nossa consultoria se conectar com outras empresas. Então, assim, é um oceano azul que ele comentou. Falou, ó, é uma rede profissional, tem autoridade, validada, séria. Agora, tem outro processo que a turma ainda não está olhando, né? E ele, como parecido contigo, ele tem também um ecossistema de atendimento de vários nichos de mercado, ele tem alguns investimentos. E aí ele falou, ó, e comentou, falou assim, pessoal, dá uma olhada aqui, que tem uma grana rolando aqui dentro do LinkedIn, oportunidades do seu negócio para outro negócio que ninguém está vendo ainda. Então, é uma grande oportunidade, que é o que você acabou de falar. Pode ser a própria empresa. Então, senão o cara... Por isso que eu queria que você explicasse, que eu também não tinha muita clareza, não é só para CPF. Não. O Carlos, a Surgente, ajuda CNPJ. CNPJ. Né? Então, assim, adorei. Porque a tendência hoje em dia do mercado é trabalhar com PJ. Um profissional, né, ele começa a empreender. E todo mundo quer empreender e precisa de um posicionamento. Então, ele sai da condição de trabalhador CLT para empreender. Então, nós estamos ali para dar esse suporte. Aí nós criamos ali a logo dele, nós criamos o portfólio, nós criamos ali o posicionamento da marca dele. Aí vem ali a visão, missão, valor, tudo, né? Um slogan se ele precisar, quais são as hashtags que cabe bem ali aquele trabalho dele. Então, é um posicionamento nas redes sociais, no LinkedIn ou qualquer outra plataforma que ele quiser. Tá? É engraçado, né, Carlos? Porque assim, as pessoas que talvez que já te sigam ali com a dor curricular, vamos chamar disso, dor curricular. Às vezes entende que o Carlos só faz currículo ou LinkedIn. E aí existem muitas empresas que elas têm ali como eu posso falar? Elas demonstram, elas trazem uma presença de que elas só fazem aquilo. Por exemplo, eu só não vou falar o nome da empresa por uma questão, por motivos óbvios mesmo. Mas tem uma empresa em Goiânia que ela tem uma certa representatividade, uma grande representatividade na área de segurança. E aí eu lembro que eu participei de um processo seletivo uma vez para a posição de gerente nessa empresa e eu descobri que aquilo que eles demonstram de segurança é só 3% do negócio. Os outros 97% eram tecnologia. Eu falei, como assim, cara? Sabe? Porque assim, o painel, o placar, né, o visual era segurança, mas não, segurança era só 3%. O restante tecnologia. Aí eu fui entender que era fábrica de softwares, uma série de outras coisas voltadas para segurança. Isso. E quando eu falo segurança, eu tô colocando assim na mesa parte de equipamentos, né? Câmeras, cercas, enfim, uma série de outros periféricos tem, mas não, por trás, os 97%. É que nós chamamos de ecossistema, né? Isso. Então eu estou no LinkedIn não só com currículo, mas estou com todo um ecossistema da área de negócios para profissionais e para empreendedores. Então aí já começa a estender ali, começa a incluir mais benefícios, mais serviço ali para a pessoa, né, que está querendo fazer a transição de carreira, empreender, tá? Carlos, eu tenho uma dúvida aqui.
O LinkedIn, eu entrei também em 2011, né? E por uma grande... Não sei se eu posso dizer coisas do destino, mas em 2011 eu fui convidado. Em 2011, que no LinkedIn era muito sudeste, né? Sim. Em 2011 eu fui convidado para um processo seletivo por uma TV, uma afiliada da Rede Globo. E foi pelo LinkedIn que aconteceu. Mas minha dúvida não é essa, não. Minha dúvida é o seguinte. Eu, empresa, o que é mais interessante? É eu ter o meu LinkedIn naquela parte de empresa mesmo, ó, tem a sua empresa, ou eu crio um perfil, uma conta comum, sendo uma empresa. Não sei se eu consigo ser claro. Sim, entendi. Porque assim, Entendi. entendeu? Porque às vezes eu recebo muitos convites no LinkedIn e quando eu vou olhar não é uma pessoa, tipo, é uma empresa. É uma empresa. E aí eu tenho uma outra empresa que eu tenho o LinkedIn dela mesmo, né? Que eu vinculei a minha conta de pessoa física, né? Mas de verdade, dificilmente eu alimento alguma coisa nesse perfil. Uhum. Eu acho que se eu tivesse um perfil de empresa mesmo, eu teria muito mais. É cultural mesmo, Aham. porque muitas pessoas, principalmente quem é microempreendedor, ele tem essa dificuldade de separar pessoas da pessoa jurídica, pessoa jurídica, tá? No LinkedIn é a mesma coisa. Existe o perfil pessoal e existe a página profissional. Página profissional, era Ali. esse o nome, página profissional. No LinkedIn nós chamamos de company page. Isso, né? company page. Então, assim, tem a página ali dentro do LinkedIn, que é a empresa, tá? Você precisa separar isso, porque senão você acaba misturando e as pessoas entram em contato no perfil, sendo que às vezes é para a empresa, é business to business, né? Uhum. Então, o que acontece? É bom você se posicionar diferente nas duas plataformas, tá? Se você pegar hoje, você tem ali o Elon Musk, tem um perfil no Twitter, mas também a Tesla também tem um perfil no Twitter. Você não consegue falar com Elon Musk no Tesla, no perfil Tesla. Você consegue no perfil dele, tá? Então você começa, se você entender essa diferença, separar, tá? Aqui eu falo, aqui sou eu falando, eu como pessoa, mas aqui é a marca que está falando. Você entendeu? Entendi. São duas situações. Só que tem gente que não sabe separar isso, e isso é bom orientar, instruir. É um dos serviços que a gente oferece, né, para a pessoa posicionar. Então, existe um posicionamento no perfil e existe um posicionamento ali na marca que ele criou. Exatamente. E pode pensar diferente, sabia? Por exemplo, o profissional ele pode ter uma ideologia, a marca pode ter outra ideologia. Perfeito, Tá? é verdade. E é engraçado porque toda vez que eu faço uma postagem no meu LinkedIn, ele já vem uma pergunta: deseja compartilhar também na sua company page? Aí eu não desejo, porque é ali muito a minha cara, aquela coisa. Isso, é. E a ideia de quando eu criei a company page dessa outra empresa foi justamente para levar coisas institucionais, nesse sentido, né? Uhum. Então, bom, pelo menos no caminho certo eu tô. Entendi. Maravilha. Conta aqui, você tem conta uma história aí que aconteceu com alguém que você atendeu ou que você viu, engraçada, triste, alguma coisa que bateu já nesses anos aí de LinkedIn que foi diferente. Eu já vi algumas coisas, principalmente como a gente é de RH, né? Umas fotos meio ousadas, né? Tanto de homem quanto de mulher. Mas o que você viu assim que te chama atenção? Um caso assim que você fala, cara, lógico que você vai contar o santo, mas conta a história. Tem sim, tem muitas histórias, inclusive de profissionais que não sabem tirar foto, e ele tira foto às vezes assim, só da testa e põe lá no perfil dele, sabe? Tem isso demais, sabe? Tem gente que não tem essa noção, tem essa dificuldade. Mas um fator curioso que é o seguinte: cada vez que a gente vai procurando, nós vamos trabalhando, vamos procurando profissionais, e nós vamos descobrindo pessoas assim super assim, valiosas e com muita história. Essa semana eu assessorei um profissional que ele é representante de produtos agrícolas. Então, o trabalho dele é visitar fazendas. E é da região de Mato Grosso, inclusive. Ele falando, Carlos, ele me ligou, né, para contar uma história que ele teve o seguinte. Ele foi visitar, ele foi contratado, né, ele me deu os parabéns, agradeceu e tudo. Ele foi contar a história o seguinte: ele entrou para a empresa e no primeiro dia o gerente chegou para ele e falou assim: olha, esse aqui está a lista dos clientes que você pode visitar, que é da sua carteira. E aí ele falou assim: olha, tem esse senhor, esse fazendeiro, ele sempre está nessa lista, mas ninguém nunca conseguiu vender para ele. Aí ele olhou o nome do fazendeiro, e aí um dia ele falou assim: eu vou lá ver, né, por que é que ninguém conseguiu vender para esse fazendeiro? E é um dos maiores fazendeiros da região. E ele foi lá visitar. E quando ele chegou na fazenda, logo cedo, o senhor já estava de pé na lida ali, né, cuidando dos animais, e ele pegou e começou a acompanhar atrás, e o senhor não parava.
sabe, alimentando um bicho e outro, ele atrás, ele falando do produto, falando dos benefícios, das vantagens, tudo, e o senhor, não, tudo bem, ele passou um determinado momento, chegou uma hora, ele falou, pegou na mão dele, agradeceu, falou, obrigado, eu vou almoçar agora, depois outro dia a gente se fala. E aí cortou ele no meio. Eu falou assim, Carlos, foi umas 3 vezes que eu tive na fazenda dele, ele sempre me cortava. E teve um dia, ele falou assim, não, hoje eu vou passar naquela fazenda, eu vou visitar esse fazendeiro lá, só mesmo assim, para cumprir tabela, que eu sei que ele não vai comprar mesmo, mas eu vou lá, porque o caseiro, né, a caseira lá, ela faz um pão de queijo muito gostoso, e eu vou comer lá, só vou dar um bom dia, um olá, e depois eu vou sair de volta e vou pegar a estrada. E ele foi nessa fazenda lá, onde tinha o fazendeiro, e aí falou, oi, senhor, tudo bom? Eu vim aqui só para tomar um café com o senhor. Ele, opa, tá convidado, senta aí. Aí tomaram café, e aí ele já relaxado, ele não ia vender mesmo, relaxado assim, encostou na cadeira, pôs a mão na mesa, e falou assim, meu pai era dessa região aqui, muitos anos. Aí o fazendeiro prestou atenção, falou assim, mas quem era seu pai? Ah, fulano de tal, filho de ciclano, trabalhou na fazenda tal. Ele, eu conheço demais aquele pessoal dali, eu conheço demais da conta. Isso foi que ano que foi? Aí começou a contar a história, e aí ele contou a história do ano, tudo direitinho, e falou assim, o fazendeiro virou para ele e falou assim, mas vem cá, o que você vende mesmo aí? Me explica aí. Pegou e assinou um contrato com ele. Tá vendo, cara? Então, para você ver, pessoas para pessoas. Legal. Ele ia como um cliente, achando que ele era um vendedor, um fazendeiro grande, né? Com grande potencial. Ele ia como cliente, mas no dia que ele foi como pessoa, ele conseguiu vender. Conectou. Você vê que legal, que história fascinante, né? Adorei. Demais, tá? E não é fácil, tá? Não é fácil. Essa questão. Venda uma experiência, mas no agronegócio. No agronegócio. Eles são bem rígidos, bem fechados. Justamente. Acontecer isso aí é outra lição, outra chave que você deu aqui. Justamente, você precisa criar esse vínculo, né? Tem que ter uma história Carlos, de onde você veio. Você teve uma experiência de atender alguém fora do Brasil? Sim, eu tive uma oportunidade do Paulo, inclusive eu vou até citar o nome dele aqui. Acho que o cara dos Estados Unidos, né? Você teve um negócio. Estava pensando, inclusive, nisso quando estava vindo aqui pro estúdio, sabe? Tive mais, a gente não avançou não. Eu fiz um atendimento para comecei uma negociação com uma empresa de um brasileiro, mas que mora hoje bem no sul dos Estados Unidos, né? Ele tá no ramo de joias. Só que aí a gente acabou não avançando, né? Sim. Não, aparece brasileiros, inclusive, estão tentando emprego fora, porque nos Estados Unidos ou na Europa é bem diferente, né, do mercado brasileiro, isso é lógico, tá? Então você precisa se posicionar de determinada forma, o currículo tem que ser feito de outra forma, não é igual ao nosso currículo, eles são muito bairristas, então é muito importante você procurar criar vínculos com eles, né, histórias onde entram ali aquela futura empresa que você pretende entrar. Eu tive a oportunidade de assessorar um profissional chamado Paulo, que estava na França, e ele queria trabalhar na obra do metrô. É um engenheiro, né, engenheiro civil, na França, em Paris. Ele gostaria de entrar ali na empresa que estava em construção, estava construindo o metrô de Paris, sabe? Eu entendi que você estava assessorando ele para voltar para o Brasil. Não, muito pelo contrário. Ele queria trabalhar lá, inclusive lá na empresa. Então, nós orientamos ele, esse profissional, a como que ele tinha que se posicionar, como que ele tem que conversar, porque o francês ele é bem específico, né? Ele não é igual a gente. Nós somos parcial, né? Então, eles não, são bastante frios. Então, ele não interessa muito por você. Eles querem saber do que você quer saber o que você pode entregar, o que você consegue. E ali a honra é muito grande. Caramba. Eles gostam mais de ser honrado do que ser, por exemplo, paparicado. É diferente. É muito diferente. Então, o que acontece? Nós orientamos ele como que ele deveria chegar no diretor, como que ele deveria se posicionar, e foi muito bem sucedido. Ele ficou muito feliz, que ele nem fazia ideia, falando, Carlos, eu nem sabia como que é essa questão de honrar. E as pessoas não sabem o que é honrar. Quando você está fora, eu já morei na Itália, trabalhei na Itália, e eu sei como procurar emprego lá fora, porque você tem que chegar ali dentro já honrando o seu futuro patrão. Você não pode... como se diz, né, puxar saco, né, que o brasileiro aqui sabe fazer isso muito bem, puxar saco, né, babar ovo, como o pessoal fala por aí, paparicar, o brasileiro gosta disso, já o europeu não, o europeu ele é honrar, tá? E para quem, só para explicar como que é a questão de honra é o seguinte, vamos fazer um comparativo com cartão de crédito, tá? Determinada loja não aceita o cartão de crédito, por exemplo, da bandeira Visa.
tá? Ok. Então, meu cartão Visa, ele não é aceito ali, tá? Ele não tem validade. Ele não funciona lá. Então, honra mais ou menos isso. Se eu quero honrar, por exemplo, o Fernando, eu tenho que aceitar o Fernando, eu tenho que valorizar o Fernando, eu tenho que ter um vínculo com o Fernando. Isso é honrar, tá? Então, eu aceito o Fernando, eu dou valor nas ideias do Fernando, você entendeu? Eu Perfeito. aceito o Fernando. Isso é honrar. Só que as pessoas não entendem muito bem o que é honrar. Ele acha que é puxar saco, é honrar, sabe? Ficar fazendo ali, né, o baba-ovo, né? Aquela questão de ficar beirando demais. E isso não é honrar. E o europeu, o americano é isso. Leva isso. Tá. Teve alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria de ter falado, que você acha importante deixar para as pessoas? Que você, poxa, ó, a gente não falou disso, teve alguma coisa que faltou. Não dá pra gente falar tudo, a gente vai ter que marcar aqui outro dia, né? Mas de hoje, assim, que você acha, cara, não, foi, mas. Ou não. Tem alguma coisa que você acha que a gente tinha que ter perguntado? Alguma coisa que você tinha que ter falado? Não, foi ótimo a pergunta de vocês, foi muito legal, tá? Nós abordamos. Claro que a gente poderia passar horas aqui falando sobre LinkedIn, sobre o mercado de trabalho, sobre liderança. Eu gosto muito disso, tá? Eu gosto muito de ajudar as pessoas nesse sentido, aconselhar, direcionar, eu gosto muito disso. Mas, por lado, assim, ó, falando com você, para te atender aí, a questão é o seguinte, questão de liderança, tá? Hoje em dia, para você ser líder de uma pessoa, ou líder de uma equipe, né, por exemplo, é muito importante você ter propósito e identidade, tá? Por exemplo, eu oriento bastante os profissionais que querem cargos de gestão, que ainda não têm, ou então ele não sabe como se posicionar para a equipe. Eu oriento muito o seguinte: você ter sempre uma história para contar, um storytelling, tá? E sempre você vai, onde você estiver, você contar essa história, tá? E tudo que você vai fazer, se você se posicionar com essa história, você consegue conquistar as pessoas, gerar empatia, você aciona gatilhos mentais, então tudo isso. A liderança hoje, o líder hoje, ele tem que ter história para contar, tá? E aí, como que eu ensino os profissionais que querem cargos de gestão, querem cargos de liderança? Eu falo o seguinte, olha, faça um roteiro da sua vida, da sua trajetória, usando storytelling, tá? Para quem não conhece aí o storytelling, que às vezes tem muita gente que não sabe, né? Uhum. Só ouve falar storytelling, mas não sabe o que é. Storytelling é o seguinte, vamos fazer um comparativo com Hollywood. Hollywood usa muito storytelling até hoje. Por exemplo, já assistiram um filme de ação de Hollywood, né? Filme de ação, filme romântico. Sim. Normalmente os filmes começam o seguinte, é um personagem principal ali, que ele tem uma causa, um propósito, ele começa a lutar por aquele propósito, por aquela causa. Então ele passa por dificuldade, ele quase morre, você acha que ele não vai conseguir mais. Né? É uma jornada. E no finalzinho do filme ele vence o bandido, não é? Então isso é o storytelling, é a jornada do herói. Então quando você traz essa jornada do herói para dentro da sua história, você, aonde você estiver, até mesmo para você participar de uma entrevista, de um processo seletivo, se você for numa palestra, por exemplo, você pode introduzir contando o seu storytelling, a sua história. Então, você tem que ter isso na ponta da língua. Todo líder, todo gestor, ele precisa ter a sua história em formato de storytelling para ele contar a qualquer momento. Eu faço até comparativo, assim, ó, digamos que você vai para uma empresa, você é contratado numa empresa. Tá, Leandro? Você vai ser contratado aqui como gerente de uma equipe ali de 50 colaboradores e no primeiro dia o diretor reúne ali os 50 colaboradores seu, que vai ser a sua futura equipe, te chama e fala assim, pessoal, tá aqui o Leandro, ele foi contratado aqui a partir de hoje e a partir de hoje ele vai ser o diretor de vocês aqui e eu quero passar a palavra para o Leandro para ele falar com vocês aqui. Pronto. E aí, o que você fala nessa hora? Perfeito. Então você precisa ter na ponta da língua um roteiro da sua história com a estrutura do storytelling para você gerar conectividade com a plateia, com a sua futura equipe. Porque se você não fizer isso, vamos citar um exemplo que você fale qualquer coisa, tipo assim, pessoal, meu nome é Leandro, pode contar comigo, eu sou uma pessoa assim, vamos bater meta e tal. O que vai acontecer? Vai ter sempre alguém que não vai com a sua cara,
Porque às vezes ele gostava do gerente anterior, era muito amigo do gerente anterior. Então você vai começar uma gestão com dificuldade e às vezes você vai ter que demitir alguém logo no começo da sua gestão, porque às vezes não vai muito ali com sua cara, você entendeu? Já começa a quebrar aquele clima de harmonia na equipe. Então você começa uma gestão com dificuldade. Então olha só o tamanho da importância de um líder que quer começar já uma jornada sem contar história, sem montar um roteiro para contar a história dele. Sensacional, obrigado. Cara, é muito incrível isso, porque assim, gente, presta atenção. Foi ouro, gold. É isso. Porque o que eu já vi, Carlos, de momentos como esses, não em RH, falo assim, em 20 anos em muitas empresas, pessoas tendo a oportunidade da palavra e perder essa grande oportunidade. E aí acontece isso que você falou. É 3 meses, o turnover da área tá lá em cima, sabe? Justamente. Por isso. Carlos, o que você indica? Fala para aquela câmera ali, ó. De leitura, de série, de filme, para a turma que tá nos assistindo. Olha, eu sou bastante eclético. Eu gosto de tudo, de filme, super-herói, eu gosto de tudo, tá? Eu gosto muito de série, principalmente Switch, para quem não conhece, eu gosto muito porque dá muito gancho de posicionamento, de personalidade, é muito bom, de negociação, o poder de negociação é fenomenal, sabe? Então o Switch é muito bom, eu aconselho. Mas e filme, por exemplo, eu gosto muito do Lobo do Wall Street, né, que é com Leonardo DiCaprio, que é muito bom, tá? Também tem um outro que eu gosto bastante, que é O Contador, com o Ben Affleck. Ben Affleck, muito bom esse que eu filme. gosto bastante, porque é a precisão, é o propósito, que é tudo calculado. Também gosto muito. Então, assim, é bastante eclético, eu gosto bastante. Mas esses são os filmes assim, que eu assisti e eu que recomendo, tá? Hoje pode assistir sem dúvida. E o Lobo de Wall Street, porque assim, ainda bem que ele falou pra eu pegar o gancho, porque na hora que ele falou que ele vendeu aquele mundo velho de cartões para No estacionamento. Tem o Lobo de Wall Street e tem o Lobo Arado Cerrado aqui em Goiás. Sim, é verdade. Ô, Carlos, a gente quer te dar uma lembrancinha. Essa lembrancinha é muito importante pra gente. Que já é seu, tá? Não, obrigado. Aí, nós temos a liderança X, né? O fator X. No começo, quando o nosso produtor perguntou, né? O Jefão, querido, qual que é a ideia do Wolverine? Gente, o Wolverine, ele está de férias, tá? Ele tá afiando as garras. Isso, ele tá de férias, lá na minha casa. E aí o Jefferson perguntou, e aí eu dei um spoiler, né, rapidinho ali, mas justamente com essa provocação do bem. A ideia do X é justamente para compreender o elemento X de cada ser humano. A gente tem o Leandro explica muito melhor do que eu, né? Ele já é um Marvel, um Learning Marvel aí da vida, né? Eu aprendi muita coisa de herói com ele. E então, por exemplo, o elemento X do Wolverine, que ele tem lá toda aquela estrutura de um homem másculo, aquela coisa toda, mas o seu elemento X é a capacidade de se regenerar, né? Isso. Então, qual que seria o elemento X do Carlos? O que o Carlos tem além do Carlos presente aqui conosco? Olha, o que eu tenho além é o seguinte, é um propósito, mas só que esse propósito seria muito, se fosse só meu, seria muito egoísta. Eu tenho um propósito mais amplo, que é um propósito familiar. Então, aonde eu estou, por exemplo, eu consigo atender grande parte das pessoas que são minha família, meus filhos, tá? E acaba atendendo outras pessoas também que estão debaixo ali das asas deles, né? Então, hoje, o propósito, meu propósito hoje é de suportar, né? Ajudar, assessorar, dar uma tranquilidade para mais de 50 pessoas, assim, diretamente. Não só para os 15 pessoas que eu tenho na Surgente, mas um braço maior. Então, esse é o meu propósito. Não é só egoísta, é um propósito mais amplo. Parabéns. Tá? Olha ali e fala onde as pessoas te encontram, meu querido. Ou só o Carlos, ou a Surgente também. Fala aí para a turma, onde que eles te encontram. Olha, eu vou até... vou direcionar, porque você pode escrever lá no LinkedIn, Carlos Rodrigues Surgente, já vai aparecer meu perfil. E olha só que legal. Se você escrever no Google Carlos Rodrigues Surgente, o Google vai te entregar logo na primeira informação os perfis do LinkedIn. Então, quando você tem um perfil no LinkedIn, você vai aparecer na primeira página do Google. Pronto. Ok?
E você, querido? Onde as pessoas te acham? Tô fazendo um teste aqui, que eu só tive aula hoje, né? O negócio foi incrível. Eu acho que você que está assistindo aí, você tem que voltar o episódio algumas vezes, né? E encaminhar para a pessoa que você ama, para a pessoa que você gosta. Foi um MBA. Exatamente. Você pode me encontrar no LinkedIn, Fernando Gomes Barreto. Vai lá, digita Fernando Gomes Barreto, vai aparecer essa cara bonita aqui. Não tem muita barba, não, mas eu me sinto bonito. E no Instagram, @FalaBarreto. Lá tem muito conteúdo também sobre carreira, desempenho. E você, queridão? Ó, me ajuda a chegar nos 300, que eu só tô com 30, tá? No LinkedIn. Meu nome, Leandro Vieira Santos. E no Instagram, @leandro.vsantos. E não se esqueça, no canal do YouTube, @LTubeCast. Segue aí, né? Por quê? Porque você ajuda a fortalecer, a gente trazer esses feras aqui para te ensinar, para nos ensinar. Beleza? Carlão, obrigado, cara. Obrigado, cara. Valeu demais. Muito obrigado. Obrigado. Foi aí. ótimo. Obrigado. Aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, irmão, mais uma vez. Foi lindo. Obrigado, pessoal. Pode falar. Antes de encerrar, de 0 a 10, como é que ficou aqui? A barbinha feita, bonitinho. Ele tá querendo se redimir. Tô mesmo. Eu entendi. É uns 20 anos mais novo. Um abraço. Tchau. Valeu.